Vamos lá então, sexto ano, para o nosso conteúdo da nossa sexta atividade remota de História. Nós falaremos hoje sobre as organizações sociais e políticas do período da História Clássica. Sobre esse período, nós sabemos que, da maior complexidade de atividades, foi necessário criar estados para a defesa militar e a construção de grandes obras de irrigação, templos, canais, em um processo de formação das civilizações, termo relacionado aos povos que viviam em cidades. Sobre esse assunto, estudamos na aula passada a formação de cidades, o período em que o povo deixa de ser nômade, para de andar e começa a formar civilizações, cidades organizadas. Vimos isso na nossa aula passada. Neste momento, esses povos começam a instituir organizações sociais e políticas dentro dessas cidades que falamos na aula passada. No território europeu, a primeira civilização de destaque foi a grega, cujos registros das cidades-estados remontam aos séculos 8 e 6 a.C. As cidades gregas eram centros comerciais, religiosos, políticos e artísticos, com autonomia organizacional em relação às demais. As cidades gregas mais conhecidas foram Atenas e Esparta, que durante séculos dominaram o comércio no Mar Egeu e a partir do Mediterrâneo deixaram também como importante legado aspectos filosóficos, políticos. Foram eles que inventaram a democracia, que inclusive usamos atualmente como modelo político. O que é a democracia, professor? Nós elegemos os nossos representantes. Então a democracia diz que cada pessoa ajuda a escolher, não é demos, não é o povo, a população vai ajudar a escolher então os seus representantes. O poder que emana do povo, certo? Jurídicos, militares e artísticos, até que hoje são perceptíveis. Entretanto, o caso de maior notoriedade de uma cidade da antiguidade é Roma. Do mito do surgimento da cidade, a partir dos irmãos gêmeos alimentados por uma loba, formou-se o maior império do período, cuja capital era Roma. A partir da República, os romanos expandiram-se por toda a Europa, grande parte da Ásia, dominando econômica, militar e culturalmente por séculos essas regiões. Curiosamente, é a partir do declínio do Império Romano que se vê a perda de importância das cidades no Ocidente europeu. Com invasões dos povos bárbaros e a destruição que inicialmente acarretaram, os habitantes desses locais se viram forçados a irem para o campo atrás de refúgio e segurança das terras de latifúndios. Da criação das comunidades nestes latifúndios, verificou-se a formação dos feudos, que deram caráter rural ao período medieval. Falávamos na aula passada do como povos que caminhavam começaram a construir comunidade, depois cidades. Essas cidades que acabamos de falar, de um período que nós conhecemos como História Clássica, falamos agora do período grego e do período romano. Esses povos, então, após a destruição de Roma, após do Império Romano, eles vão começar um processo de ruralização. Vão sair das cidades, que acabamos de falar da formação, e vão para o campo. Esses campos, essas formações do campo virarão feudos que darão início a uma nova fase, que é o período medieval.